Peço desculpa a vocês aí pela correria, eu peguei um trânsito ali na região do Dornelas ali, mas tá tranquilo. Eu queria deixar para vocês aqui um pouquinho de experiência em cima de uma desistência de cota, tá? 1º de abril, teve uma agência, né, da Demicon, onde ela publicou algo que eu achei muito interessante. Eu pedi se eu podia publicar isso no meu Instagram, né? E eu vou transmitir para vocês aqui. E nós vamos fazer essa conta na prática através de uma tabela que eu criei, até que o Dix tinha pedido para mim criar essa tabela, no intuito de mostrar para o cliente algumas situações de investimento dentro da Demicon, tá? E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui agora esse vídeo, aonde a consultora vai explicar como é que funciona e eu vou mostrar para vocês na prática aqui como é que é feita essa conta, tá? Só tem uma dúvida aqui no Google, vou só botar ele aqui. Eu vou startá-lo aqui na tela para vocês. Está aparecendo aí para vocês o vídeo? Apareceu ou não? Apareceu. Aham. Apareceu? Beleza. É 1 minuto de vídeo, mas eu vou mostrar para vocês a tabela aqui, como é que funciona. Vamos lá. Uma cliente minha já pagou o consórcio 6 meses, agora ela quer cancelar. O que eu falo para ela? Deixa eu dar uma olhada no extrato. Você quer o extrato? Não dá para deixar isso acontecer. Vou te mostrar por quê. A cliente ela já pagou, né, por 6 meses. Ela contratou um crédito de 850 mil. Ela já teve uma valorização de 53 mil nesse período, e o valor pago de parcela, 17 mil. Ela já teve um ganho de 37 mil. Se ela continuar pagando a carta dela na Demicon, esses 2.800 que ela paga de parcela, no pior cenário, ela sendo contemplada em 17 anos, ela terá um montante de 2 milhões. Se ela for pegar esses 2.800 e aplicar numa poupança, ela vai demorar 26 anos para alavancar 903 mil, que está valorizado o crédito dela hoje. Por isso, nós não podemos deixar ela desistir, porque conosco ela está poupando tempo e ganhando dinheiro. Então, não tem como ela cancelar o consórcio de forma alguma. Isso é uma razão boa para eu ligar para ela e demonstrar isso tudo que... Não deu nada na tela? Então, peraí, então eu vou... Eu fecho o meu? Deu para assistir um pedaço, João. Travou já no finalzinho. Só que eu não estou vendo a minha tela. Eu estou projetando para vocês. Projetando ela aqui. Uma cliente minha já pagou o consórcio 6 meses, agora ela quer cancelar. O que eu falo para ela? Deixa eu dar uma olhada no extrato. Você quer o extrato? Não dá para deixar isso acontecer. Vou te mostrar por quê. A cliente ela já pagou, né, por 6 meses. Ela contratou um crédito de 850 mil. Ela já teve uma valorização de 53 mil nesse período, e o valor pago de parcela, 17 mil. Ela já teve um ganho de 37 mil. Se ela continuar pagando a carta dela na Demicon, esses 2.800 que ela paga de parcela, no pior cenário, ela sendo contemplada em 17 anos, ela terá um montante de 2 milhões. Se ela for pegar esses 2.800 e aplicar numa poupança, ela vai demorar 26 anos para alavancar 903 mil, que está valorizado o crédito dela hoje.
hoje. Por isso, nós não podemos deixar ela desistir, porque conosco ela está poupando tempo e ganhando dinheiro. Então, não tem como ela cancelar o consórcio de forma alguma. Ah, isso é uma razão boa para eu ligar para ela e demonstrar isso tudo que você me explicou, porque a nossa função é ajudar ela a fazer um excelente negócio. Exatamente. Galera, entendeu aí mais ou menos aí? Eu vou passar de novo, só para vocês pegarem mais uma vez a conta. Uma cliente minha já pagou o consórcio 6 meses, agora ela quer cancelar. O que eu falo para ela? Deixa eu dar uma olhada no extrato. Você quer o extrato? Não dá para deixar isso acontecer. Vou te mostrar por quê. A cliente, ela já pagou, né, por 6 meses. Ela contratou um crédito de 850 mil. Ela já teve uma valorização de 53 mil nesse período, e o valor pago de parcela, 17 mil. Ela já teve um ganho de 37 mil. Se ela continuar pagando a carta dela na Ademicon, esses 2.800 que ela paga de parcela, no pior cenário, ela sendo contemplada em 17 anos, ela terá um montante de 2 milhões. Se ela for pegar esses 2.800 e aplicar numa poupança, ela vai demorar 26 anos para alavancar os 903 mil que está valorizado o crédito dela hoje. Por isso, nós não podemos deixar ela desistir, porque conosco ela está poupando tempo e ganhando dinheiro. Então, não tem como ela cancelar o consórcio de forma alguma. Ah, isso é uma razão boa para eu ligar para ela e demonstrar isso tudo que você me explicou, porque a nossa função é ajudar ela a fazer um excelente negócio. Exatamente. Vocês viram ali o vídeo, né? Onde a consultora pega um exemplo. O cliente paga R$ 2.800 por mês de parcela para um crédito de 850, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que, baseado no que ela falou, eu criei uma tabela, né, em cima das falas dela. Eu já tinha essa tabela, eu só dei uma aperfeiçoada nela, baseado no que o Dix pediu e baseado no que ela fala ali. O que acontece? Eu vou usar como exemplo 850 mil de crédito investidos na Demicon e os R$ 2.800 de parcela investido por mês de aporte, tá? Se eu utilizar no primeiro ano, conforme ela fala aí, eu teria um ganho de capital de aproximadamente R$ 59 mil. Vocês estão vendo essa planilha aí, não estão? Estão conseguindo visualizar? Esqueci de perguntar isso. Está todo mundo vendo, tá? Top. E aí eu tenho o valor aqui, a coluna anual, o valor, o mensal, aonde eu pego esse mensal, multiplico pela quantidade de meses, eu tenho o valor aportado anual, que é 33.600, e eu tenho aqui o valor da carta valorizada, né? Que é o quê? É o 850, mais vezes o INCC, de 7%, que está aqui em cima, eu posso alterar ali, botando o valor que ele deu esse ano, 6,46, e aí eu tenho a média, né, que vai dar R$ 904.910. Ou seja, o cliente que pagou 12 meses essa parcela, ele juntou 33.600, né? E aí eu tenho uma valorização do crédito dele de 54.910. Baseado no que ela falou, né, eu tive um ganho de capital proporcional a 0,5% ao mês, em cima do valor que eu apliquei. E aí, como é que é feita essa conta? Eu pego 6,46, que é o INCC do ano, e divido por 12. Ele me deu 0,53, tá? Basicamente, o meu cliente, o que ele pagou não foi o que rendeu, né, em cima do ganho de capital. Quando ela fala que em 17 anos o meu cliente teria um crédito de 2 milhões, na verdade, se eu utilizar o INCC de 6,46 aqui, igual nós estamos vendo aqui, se ele manter essa média anual de 6,46 em 17 anos, que é o caso da linha 21 cá embaixo, eu teria pago 1 milhão, eu teria uma parcela de R$ 7.623
com uma quantidade de valor aportado de 1.214, 1.214, e eu teria um crédito atualizado de 2.463 milhões. Ou seja, dá muito mais do que ela falou. Se eu tivesse aportado este mesmo valor em cima da poupança, igual ela cita como exemplo, eu teria juntado, dentro da calculadora do cidadão lá, você pode fazer um cálculo em cima de aplicação futura, que seria R$ 2.800 por mês, multiplicado de 220 meses, e o 0,5 de porcentagem ao mês, que é a poupança, que é o que eu coloquei de taxa mensal em cima desse valor aplicado. O cliente teria juntado 1.123.000, ou seja, o valor que ele aportou foi muito maior dentro da Demicon do que aplicando esse valor em cima da poupança. Entendeu? E aí eu tenho uma justificativa para o cliente que quer desistir ou apenas guardar dinheiro, que o investimento com o consórcio, dentro dessa tabela que eu tenho aqui para o meu cliente, né, que é o lucro que ele tem, né, em cima do valor aportado. Só que eu estou dando de bandeja para vocês aqui, é o quê? Além de eu ter a opção de mostrar para o cliente que a valorização do crédito, a valorização da carta, em cima do que ele pagou, você tem a possibilidade de apresentar para o cliente, um cliente investidor, a modalidade de venda da cota em cima do valor que ele tem aportado, né? Todo mundo já conhece aquela tabelinha, né? O lucro em cima da venda da cota, e aí você tem N situações até você chegar na opção de aquisição de bens para você ter noção em cima do valor de parcela futuro. Eu não vou tratar isso aqui agora, não, para não virar, porque o objetivo meu aqui é mostrar para vocês, em cima daquele vídeo, a possibilidade de conversão do cliente baseado em cima do valor de carta, da valorização da carta que ele teve anual, tá? E aí, eu tenho aqui do primeiro ano até os 18 anos de cota, né? Então, ou seja, a valorização que esse cliente tem em cima do valor aportado que ele fez na Demicon, né? A gente pode perceber que o ganho de capital é muito superior ao ganho de capital, é o dobro praticamente que nós temos na poupança, e mesmo aplicando esse valor, né, mensal aqui, ele sempre vai estar abaixo do valor aplicado na poupança, entendeu? Então, assim, basicamente, o que eu teria para trazer para vocês é as possibilidades de conversão em cima do ganho de capital do cliente para com a desistência que ele pode acontecer no decorrer do processo. Entendeu? Deixa eu só... Vocês têm alguma dúvida com relação a isso aqui? Tem alguma pergunta aí, Luciano? Alguma coisa aí? O Leonardo está pedindo a tabela, né, para enviar. Eu já mandei no grupo, tá? E eu mandei tanto o vídeo, caso vocês tenham interesse em postar, quanto a tabela eu mandei também. Só tenha atenção que na hora do preenchimento que vocês fizerem, eu tenho a opção do crédito, serve ela para qualquer valor, tá? Você coloca uma parcela de, igual nós temos, né, a parcela de 100 mil aí reduzida. E aí você tem todo o parâmetro configurado direitinho. Aqui embaixo, vocês não precisam de mexer em nada. Essa tarja marrom aqui, ela está aqui só para efeito de referência, aonde uma possível lucro mensal que dá menos que a poupança está aqui. Né? Aqui já é a valorização em cima de uma poupança. Isso aí é coisa mais para frente, eu mostro para vocês como é que funciona. Mas se vocês estudarem essa tabela, vocês vão ter noção do que se trata, que é a mesma tabela que nós temos projetada com relação ao investimento.
tá? E aí vocês só têm que atualizar a questão que eu falo do crédito que está em cima, que é os 100 mil, botar o valor de parcela. Se for um crédito de 1 milhão, você vai botar e vai botar 3,365. Então, assim, pegou o valor de parcela e pegou o crédito do crédito que você deseja, ele já vai trazer para você todas as possíveis situações. Se o cliente questionar mais ou menos, gente, não significa que esse aqui é o valor real, tá? Mas é o valor aproximado baseado na INCC, tá? Esse valor aqui de parcela a contemplou em 12 meses. Eu tenho o valor de parcela futuro em cima do crédito que eu vou pegar, que é o quê? Na verdade, se eu botar isso aqui para vocês, é a soma do que eu paguei, né, que está na D, menos a taxa que já está inclusa, vai ser incluída no 1 milhão de crédito, dividido pela quantidade de meses que faltam, que é 220 meses. Tá? Então, esse valor aqui, o valor de parcela após contemplação, ele só é o valor aproximado. O CRM ele é mais eficaz nisso. Tá? E aí, eu tenho essa tabela disponível aí, caso alguém queira utilizar, pode ficar à vontade. E a Isabela agora pergunta que, em relação ao vídeo que você apresentou, claro que temos que auxiliar o cliente de todas as formas, não desistir e continuar com o consórcio. Mas se o cliente ainda, sim, depois de todas as informações que mostram eles, ainda quiser desistir do consórcio, existe uma quebra de contrato, uma multa a ser paga, ou seja, difícil. Tá, vamos lá. Isabela, essa questão aí, o que acontece quando o cliente cancela, né, o valor dele? A Demicon, ela faz a contemplação dessa cota cancelada, né, aonde todo mês essa cota vem, e aí é o caso da mesma situação da extração da cota de sorteio, né? O cliente ele é contemplado por cota cancelada. Tem 3 meses de prazo para esse cancelamento acontecer e não existe a quebra de contrato, ela se dá por conta do Banco Central, tem uma regulamentação para isso. 3 meses o cliente está inadimplente, né? Ele é cancelado e após esse cancelamento ele passa a participar das assembleias. A vantagem da Demicon é essa, que é a cota cancelada. Ele é sorteado por cota cancelada. E aí essa devolução ela ocorre o tempo que ele ficou, no caso desse cliente do vídeo, se ele ficou 6 meses, vamos supor que ele aportou 10 mil reais. Se ele ficou 6 meses, qual que é a taxa administrativa quando o cliente entrou? Vamos supor que ele ficou 220 meses. Se eu prometo 24 meses de taxa, esse valor de taxa em 24 meses, ele se dá em torno de 224 dividido por 220 meses, eu teria 0,1% ao mês de taxa do dinheiro. Se ele ficou 6 meses, ou seja, eu teria 0,65. Se ele pagou 10 mil de consórcio na Demicon, a conta aproximada seria 10 mil menos 0,65% ao mês, aos 6 meses que ele ficou, ele receberia o crédito dele de volta, R$ 9.935. Entendeu? A conta basicamente seria essa. Isso é valores aproximados, tá? O desconto que iria acontecer nesse valor dele ficaria 9.935. Já a Jaqueline, né, no valor da parcela após a contemplação daqui a 17 anos, a parcela fica 87 mil. Vamos na lógica aqui que eu tenho numa contemplação, né? Vamos supor que vocês estão vendo a planilha aberta aí, não tá?
eu tenho, como ela fez essa pergunta em 17 anos aqui, basicamente o saldo devedor, a parcela desse cliente ficaria aproximadamente esse valor aí, entendeu? Porque ele vai pegar um crédito de 2.898.000 e ele vai pegar 1 milhão e ele já pagou 1.457.000, né? Então, assim, essa parcela do cliente ficaria isso, tá? Mas nesse cenário aqui, a gente tem que tratar ele de forma. Ele é muito complexo, né? Porque a própria Demicon fala para nós o quê? Que as possibilidades de contemplação ela ocorre aqui dos nossos clientes. No pior cenário para ele, né? Nós temos essa opção aqui, que é 96 meses. E aí, o crédito atualizado de 1.650.000, né? Para esse crédito de 1.650.000, para esse crédito de 1 milhão, né? E ele já aportou 405.000, né? Então, assim, não vamos usar como base, eu botei todos aqui para baixo, mas havendo essa dúvida aí, esse cenário aqui ele pode sim variar dessa forma, tá? Isso é uma parcela futura que aos nossos olhos aqui ela parece meio fora da linha para pagamento, tá? Mas hoje, se você pegar por base de aluguel hoje, você ter 3 milhões em mãos hoje, é um valor muito considerável em cima de uma aplicação financeira ou de um investimento imobiliário, tá? Mesmo que você pague esse valor alto de parcela que está acontecendo aqui no canto, tá? Então, assim, eu trouxe só com o intuito de mostrar para vocês essa planilha, aonde eu acho de grande valia, tá? E caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico à disposição para responder no privado, tá? O Leonardo está perguntando a resposta da cota cancelada também rende. Não, quando você tem um cancelamento da cota, ela não rende, tá? É uma desistência do cliente. Se ela fosse aplicar, se ela fosse contemplada, ela renderia, entendeu? E aí, o que eu tenho para passar para vocês aqui neste momento seria mais ou menos isso daqui. Não, cota não, porque o João está perguntando aqui a respeito da cota cancelada, se ela tem o reajuste da INCC. Não, o reajuste quando você cancela a cota, baseado na lei do consórcio aí, é o valor que você aportou, tá? Enquanto você aportou esse valor, ele não é tratado de forma reajustado e aplicável. Entendeu? A partir do momento que você tem a cota aplicada, contemplada, aí muda o cenário, tá? Tem alguma dúvida aí com relação à planilha ou ao vídeo? Todos os dois estão disponibilizados no Zap aí, onde a gente tem essa oportunidade de aprender a colocar os valores para atendimento ao cliente. E a questão do vídeo eu achei interessante por conta disso, né? São situações que acontecem com a gente no dia a dia aí, aonde a gente consegue dobrar algumas situações. Eu, na minha carteira, por exemplo, eu tenho 65 clientes hoje e eu não tive a eficácia de dois desistentes nela, onde um não pagou, não tinha condição mesmo, ele parou por conta de financeiro mesmo, ele acabou desistindo do consórcio, e o outro parou por parar mesmo, não quis mexer, parou 6 meses. Eu mostrei para ele o ganho de capital, inclusive, ele começou em julho, então ele já tinha, quando ele queria parar, foi em janeiro, já tinha dado esse reajuste, esse boom, né, do reajuste. Eu mostrei para ele o ganho de capital que ele teve, mas o cara preferiu parar e participar das cotas canceladas mesmo. Tem alguma dúvida? Tem alguém mais aí para sanar? Basicamente, o que eu queria apresentar seria isso, tá? Eu ia
mostrar essa mesma conta na lousa, mas devido à complexidade da situação da apresentação aqui, fica mais fácil pela planilha aí. Tem alguma coisa aí, Cláudio, para falar? Tranquilo? Então, basicamente seria isso daí que eu queria mostrar. E agradeço a todos que estão aí na vídeo aí. Vamos trabalhar que vai dar certo. Obrigado aí por enquanto.